Salve, salve, galera do YouTube aí, do canal do Curso Prime. Sextou aí com legislação tributária, né? Tranquilo, o pessoal tá chegando aí. Fala, galera, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor André Fantoni. Eu sou auditor fiscal do estado do Mato Grosso. E tô aqui no Curso Prime hoje pra gente começar a bater um papo aí sobre algumas hipóteses de incidência, né, do nosso querido ICMS, principal imposto que vocês, futuros auditores fiscais, vão trabalhar aqui no estado do Ceará, certo? Vou usar por base o regulamento do ICMS, certo? Nosso decreto estadual aqui do Ceará. E aí a gente vai comentar um pouco, vamos bater um papo sobre as hipóteses de incidência. Tudo começa, né, com a hipótese de incidência do imposto. A partir de quando o imposto incide, nasce aquele fato gerador, o fato que gera a obrigação tributária para o contribuinte, certo? Obrigação essa que pode ser principal, que é a obrigação de pagar o imposto, ou a obrigação acessória de cumprir alguma demanda da legislação, por exemplo, emitir nota fiscal, estruturar livros, etc. Tá tranquilo? Então vamos começar o nosso bate-papo aí, qualquer dúvida vocês mandam pra gente aqui no YouTube, a gente vai tentar responder. Se eu não responder agora, no final eu falo, tá bom? Vou deixar disponível aí meus canais, tá? As redes sociais aí pra vocês mandarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode também mandar pro Curso Prime aqui que eles encaminham pra gente. E o importante é você não ficar com dúvida acerca desse nosso imposto aí, ICMS, imposto mais charmoso do Brasil, ok? Antes de mais nada, só para vocês se situarem, né, pra gente poder começar um bate-papo, como é que funciona nessa relação jurídica tributária? Para você que nunca viu o ICMS ou está começando agora no direito tributário, a gente tem aqui traçar uma linha do tempo aqui, não tão reta, mas é o que deu, tá? A gente tem aqui um fato jurídico no mundo, né? Pode ser um fato como beber água, dormir, né, correr, alguma coisa que se faça no mundo real, tá? E se esse fato jurídico ele tiver tipificado em alguma lei, certo? Como sendo a hipótese de incidência de um imposto, no nosso caso aqui o ICMS, a gente fala que nasceu o tal do fato gerador do tributo, certo? Esse fato gerador, quando ele nasce, tá? Por alguma hipótese de incidência que foi praticada, só a título de exemplo, no caso do ICMS, o principal fato gerador é a circulação de mercadorias, né? E aí quando a gente fala circulação de mercadoria, muita gente gosta de associar apenas a venda, tudo, não é isso, né? Quando a gente fala circulação de mercadoria, está sujeito à incidência do tributo, desde da venda, mas a transferência, o empréstimo, né? A doação. Então qualquer tipo de circulação de mercadoria, independente da natureza jurídica que seja, a gente tem o nascimento do fato gerador. E a partir daí, né, surge a obrigação tributária. A obrigação tributária que ela pode ser de duas formas, obrigação principal ou obrigação acessória. E quem é que vai cumprir essa obrigação tributária? Bom, na nossa relação jurídica a gente tem de um lado, né, o sujeito ativo, que é o fisco, todo poderoso, né, o estado do Ceará, e do outro lado aqui, no polo passivo, né, que a gente chama de sujeito passivo, a gente tem sujeito passivo direto, que também é chamado de contribuinte, e o sujeito passivo indireto, que é chamado de responsável, né? O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador, aquele que dá a saída da mercadoria, certo? Aquele que faz uma importação. E o responsável é aquele a quem a lei em sentido formal, o princípio da legalidade, tá? A quem a lei atribui essa responsabilidade. O caso mais comum que a gente tem de responsabilidade tributária é o caso da substituição tributária, né? Onde ocorre a transferência aí de responsabilidade. Beleza? Bom, aí a partir desse fato aqui, correu o fato gerador, a gente tem o prazo, que eu falo o fisco, né? De 5 anos para constituir o crédito tributário, certo? Para materializar, para formalizar esse direito que nasceu a favor do Estado. Ele tem que ser cumprido pelo sujeito passivo. Esse prazo é chamado de prazo decadencial, então começa a contar o prazo de decadência do tributo, que é o prazo para se lançar o crédito tributário. Se dentro desse prazo de 5 anos, você, né? Opa! Peraí.
Sumiu? Não tem problema, vou botar de novo aqui. Então vamos lá. Fato gerador, ocorreu aqui, a hipótese de incidência. Se dentro desse prazo de 5 anos, né, que é o prazo decadencial, você, auditor fiscal, fizer o lançamento tributário, né, o que é o lançamento tributário? É a constituição do crédito tributário, que aqui no estado do Ceará é feito através do auto de infração, certo? Então você fez o lançamento tributário, usou suas prerrogativas de auditor fiscal, né? Com relação ao ICMS, a gente vai estudando ao longo do tempo, o tipo de lançamento é lançamento por homologação, né? É aquele que o próprio sujeito passivo tem a obrigação de apurar o seu imposto, declarar ao fisco e o fisco vai lá e homologa se os cálculos estão certos ou não, tá? Mas de forma subsidiária também o fisco pode fazer o lançamento de ofício, quando for detectada alguma infração à legislação, ou mesmo quando o cálculo não estiver correto, tá bom? Então fez o lançamento tributário, não há mais se falar em decadência, aí acontece também o seguinte, a partir daí começa a correr um outro prazo, que é o prazo de 5 anos, também o prazo é sempre de 5 anos, né? Que é o prazo para o fisco cobrar esse tributo que já está lançado, tá? Aí é que começa a contar a prescrição, ok? Bom, é óbvio que quando você constitui um crédito tributário, você como auditor fiscal, a sua obrigação, né, é notificar, dar ciência ao sujeito passivo, mandar aquela cartinha de amor que nem sempre vai ser bem recebida por ele, né? Mas mandar aquela carta de amor, falar assim, ó, sujeito passivo, você tá me devendo aqui, ó, alguns mil ou milhões de reais, né? Porque você praticou o fato gerador, você infringiu a legislação de tal ponto. E aí, a partir dessa intimação, também o sujeito passivo tem duas opções. Dentro do prazo, né, de 30 dias, ele pode ou pagar esse crédito tributário, e aí extingue-se o procedimento fiscal, ou ele pode entrar com uma defesa, né, apresentar uma impugnação. Aí essa impugnação administrativa, né, ela vai dar origem ao processo administrativo tributário. E aí vai ser julgado em primeira instância, né, aí o contribuinte tem aquelas prerrogativas lá, aqueles princípios constitucionais, contraditório, né, da ampla defesa, para se defender, e aí começa a lide, instaura o contencioso administrativo. Bom, uma hora ele vai ser julgado, né? Esse processo vai ser julgado em primeira instância, pode haver recurso, pode ir para uma segunda instância, e em um determinado momento ele vai ser construído de forma definitiva. A partir daí, tá? Dentro desse prazo de 5 anos, se o fisco não tiver sucesso na cobrança administrativa, ele vai encaminhar isso aqui para escrever na dívida ativa do Estado, tá? Que é feita pela PGE, pela Procuradoria-Geral do Estado. Já é uma cobrança judicial, tá? E aqui dá-se início à execução fiscal. Aí a PGE tem várias ferramentas para isso, né? A penhora online na conta corrente do contribuinte, né? Tem o bloqueio de bens, tal. Tem um saquinho de maldades aí que eles podem se utilizar para poder expropriar o patrimônio do sujeito passivo, daquele que está devendo para o Estado. Só uma observação, tá? Aqui no estado do Ceará, gente, só vai para a dívida ativa, vai ser executada pela PGE, os débitos de CMS ou de outro tributo estadual, IPVA, ITCD, relativos aos contribuintes que não estão enquadrados no Simples Nacional. Os contribuintes que estão enquadrados no Simples Nacional, eles vão para a dívida ativa da União, tá? O Estado encaminha para a cobrança da PGFN. Aí fica a cargo da União executar, tá bom? Mas, via de regra, no CMS do regime normal, é mais ou menos assim que funciona. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre esse primeiro ponto aqui. Depois a gente bate papo em outras lives aí, a gente combina, tá? E aí a gente vai vendo cada pedacinho disso aqui, cada etapa dessa nossa relação jurídica tributária. Então, hoje a gente vai ver o quê? Quais são as hipóteses de incidência do nosso ICMS. Quais são os fatos jurídicos que, uma vez praticados pelo sujeito passivo, surge a obrigação tributária, né? E dão margem que o fisco efetue essa cobrança aí e siga nessa linha do tempo. A gente chama isso aqui também de elemento, tá? A CESP gosta de chamar dessa forma, elemento material do fato gerador. Ou seja, sobre o que incide o imposto. Incide sobre dormir? Ainda não, né? Incide sobre correr? Ainda não.
mas incide sobre a circulação de mercadoria e tal, e vamos ver quais são os outros fatos geradores. Beleza? Então é mais ou menos por aqui que a gente vai começar a nossa brincadeira. Bom, antes de mais nada, né, a gente está falando aqui ICMS, para nós já somos íntimos do imposto, mas é importante que você saiba que o ICMS é um imposto sobre operações, ou seja, tem que haver uma mercância, tá? Operações relativas à circulação de mercadoria. Então está aqui o primeiro fato gerador, circulação de mercadoria. Incide também sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, tá? Muita gente chama de frete, né? Mas é um serviço de transporte. E operações de comunicação, tá? Então, ainda que as operações se iniciem no exterior, então, ainda sobre a importação. Isso está lá na nossa Constituição Federal, e reproduzida pela Lei Candir, e reproduzida pela Lei do ICMS, e reproduzida pelo Regulamento do ICMS do Estado do Ceará. O nome a gente não pode alterar, né? Então, você pode perceber de cara que o ICMS é um imposto que tem fato gerador complexo. Por quê? Ele incide não só sobre a movimentação de mercadorias, mas também incide sobre alguns serviços. De cara aqui já o serviço de transporte, sempre inter, né, gente? Intermunicipal, interestadual, e o serviço de comunicação. Ok? Então, seguindo aqui, eu preferi destrinchar para ficar bem claro qual é o tripé do ICMS aqui, o tripé do fato gerador das hipóteses de incidência. Primeira delas está aqui, ó, circulação de mercadoria. E aí eu incluo aqui, já dando um bizu para vocês, muita gente tem dúvida de como é que trata esse tema aqui, ó, a energia elétrica. Gente, a energia elétrica, ela é considerada mercadoria, como qualquer outra normal, como um celular, um iPhone, como uma caneta dessa aqui, tá bom? Então, a empresa concessionária de energia elétrica, ela compra energia elétrica, ela vende energia elétrica, então ela vai trabalhar com a energia elétrica como se fosse uma mercadoria qualquer, tá? E ainda vai usar o princípio da não cumulatividade. A prestação de serviço de transporte, nosso frete, ó, mais uma vez, cuidado, tá? Intermunicipal e interestadual. O serviço de transporte intramunicipal, aquele prestado aqui dentro do município, por exemplo, de Fortaleza, ele não é sujeito ao ICMS. Ele é sujeito à tributação pelo município lá, pelo ISS, tá bom? E o serviço de comunicação tem uma particularidade, gente. Ele, para ser tributado pelo ICMS, ele tem que ser oneroso. Ou seja, o serviço de comunicação, que é livre e gratuito, ele não compõe, ele não consiste em hipótese de incidência do imposto. Por exemplo, você chegar em casa hoje, você quer ver a novela na Globo, ou você quer ver um jogo de futebol, né, quer ligar no SBT para ver o Silvio Santos, essa TV aberta você não paga para assistir, né? Então não é hipótese de incidência. Se você está dirigindo aí, e aí você está ouvindo o rádio do carro, é um serviço de comunicação, mas você não paga para ouvir a rádio do carro. Então esses serviços não são tributados. O que seria tributado é quando você contrata um pacote de dados de internet, né, do seu celular, quando você paga um canal lá, o pay-per-view, o Sport TV para ver um jogo do Vasco, Vasco e Ceará, Vasco e Fortaleza. Aí vale a pena, né? Aí você vai ter uma tributação, porque o serviço de comunicação ele é oneroso, tá bom? Então, pode gravar isso aí. O único fato gerador do ICMS que depende desse critério de onerosidade para que seja hipótese de incidência é o serviço de comunicação. Porque se houver uma circulação de mercadoria a título de doação, por exemplo, ela foi de graça, mas mesmo assim é hipótese de incidência. Se houver a prestação de serviço de transporte que não haja cobrança do preço do frete, mesmo assim ela é hipótese de incidência. Agora, o serviço de comunicação não. Ele só vai ser hipótese de incidência caso ele seja oneroso. Tem que ser pago aquele serviço. Ok? Então, esses três fatos geradores são os principais, é o tripé, já até compõe o próprio nome do imposto, né, para não ter como errar. E aí vamos ver quais são os outros que o Estado do Ceará elencou para a gente aqui. Tá? Então, vamos com base aqui no regulamento do ICMS, decreto 24569 de 97, certo? Vamos ver o que o Estado do Ceará traz como hipótese de incidência. Vai logo no início aqui no artigo 2º, a hipótese de incidência. Esse aqui é o fantoneiro, tá, gente? Quando ele aparecer aí é porque vem coisa boa pela frente. Geralmente ele traz uns bizus para vocês aí, tá? Vamos lá, aí, ó. Artigo 2º do nosso regulamento. São hipóteses de incidência do ICMS. 1. As operações relativas à circulação de mercadoria. Até aí, beleza, a gente já tinha visto, tá? Aí o que a legislação traz, ó? Inclusive
não está grifado à toa, né? Inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. O que é isso aqui, gente? A Lei Candia, agora o regulamento do ICMS, fez questão de incluir o fornecimento de alimentações, bebidas em bares, colocando os bares e restaurantes no polo passivo da relação jurídica, ou seja, enquadrando eles como contribuinte do imposto, porque houve uma celeuma muito grande, houve uma briga jurídica, né? Os restaurantes, eles entraram com uma ação na justiça, alegando que eles não vendiam mercadoria, que ele não ia no mercado comprar um saco de feijão e vendia um saco de feijão para o contribuinte, para o consumidor final, que ele comprava um saco de feijão e fazia uma feijoada, né? Ele comprava lá o macarrão, massa crua, e fazia um espaguete, a carbonara e tal. Então era um serviço que era aplicado. Bom, de bobo, o restaurante não tem nada, né? Por que ele estava querendo se enquadrar como contribuinte do ISS, como um prestador de serviço? Bom, a alíquota do ISS máximo aqui no estado, aqui no município de Fortaleza, é 5%. A alíquota base da operação interna aqui do ICMS é 18%. Então, na brincadeira dessa, ele já estava economizando 13% de tributos, né? Até eu, que sou bobo, quero também. Mas aí eles perderam com essa tese do judiciário e aí entraram com recurso, não desistiram, porque realmente a vantagem tributária é muito boa. Chegaram lá no STJ e recorreram e falaram assim, ó, é o seguinte, a gente até entende que realmente a gente vende mercadorias aqui dentro, mas a gente não é uma empresa de delivery, né? Não é aquele iFood que você liga e a gente vai entregar a mercadoria pro cara em casa. Aqui o cara entra no meu estabelecimento, ele senta aqui, ele consome aqui dentro, então a mercadoria não circula, não sai daqui. E aí a gente usa o conceito, né, principal de ocorrência do fato gerador, que é a circulação jurídica, né? A circulação jurídica, ela implica em troca de titularidade. A partir do momento que você vai a uma empresa qualquer, pode ser um restaurante, um bar, e você compra um prato de comida, uma bebida, um suco, aquela mercadoria deixa de ser do restaurante e passa a ser sua, consumidor final. Então houve uma troca de titularidade. Se há troca de titularidade, há circulação jurídica e, por conseguinte, o fato gerador do ICMS. Então eles perderam todas as instâncias, tá? E hoje não há mais dúvida que a circulação de mercadoria, né, inclusive o fornecimento de comida e bebida em bares e restaurantes similares, é a hipótese de incidência do ICMS, é o primeiro fato gerador. Tá bom? A segunda é o seguinte, ó, o fornecimento de mercadoria junto com a prestação de serviço, quando o serviço não está compreendido na competência tributária do município. Bom, a gente tem uma lei complementar, 116 de 2003, que é a lei que traz os serviços que são tributados pelo município, a lei do ISS, certo? O município só pode cobrar imposto sobre esses serviços que estão previstos nessa lei. Então, se esse serviço está na competência do município, o Estado não pode cobrar, ok? Mas é muito comum que haja esse tipo de operação, uma prestação de serviço que envolva o fornecimento de mercadoria e vice-versa, a venda de uma mercadoria que é atrelada a um serviço junto. Qual é a regra? Bom, a regra é o seguinte, se esse serviço não estiver previsto na Lei Complementar 116, ou seja, não é de competência do município, então incide ICMS sobre ele. Né? Eu comprei um home theater e aí o vendedor da loja me ofereceu a instalação dele, me cobrou 100 conto. Aí eu paguei 2 mil no home theater e mais 100 conto na mão de obra lá, e esse serviço não está previsto na Lei Complementar 116. Bom, incide ICMS sobre tudo, base de cálculo R$ 2.100, tá bom? Então, incide sobre o fornecimento de mercadoria, mesmo tendo a prestação de serviço, só que esse serviço não está aqui, ó, não está compreendido na competência do município. A gente também pode ter o serviço que está previsto na competência do município, mas com a expressa ressalva na própria lei complementar que permita a incidência do ICMS. E aí a gente tem como exemplo o buffet, por exemplo, né? A lei complementar fala que o serviço de buffet, ele é sujeito ao ISS, exceto a comida e bebida fornecida durante o evento, que fica sujeito ao ICMS, certo? É fato gerador. O serviço de oficina mecânica, né? A mão de obra empregada no teu carro lá fica sujeita ao ISS, mas as peças e partes usadas no reparo ficam sujeitas ao ICMS. Quando você for oficina mecânica, então, eles têm que emitir 2 notas fiscais para vocês, né? Uma com ISS, a mão de obra,
e outra com relação à mercadoria, que é do ICMS. Obra de construção civil, também mesma coisa. Né? A construtora, ela é contribuinte do ISS, ela presta um serviço, faz a empreitada lá. Então ela está construindo um prédio e ela vai colocar janela, maçaneta nas portas, né? Todo esse material que é empregado na obra, mas que vem de fora do canteiro de obra, ou seja, que não é produzido no local da prestação, essas mercadorias são sujeitas ao ICMS. Então incide ISS sobre o serviço, ICMS sobre a mercadoria. Tá ok? E, por fim, o serviço de hotelaria, de hospedagem. Mesma coisa. O que tiver incluso no valor da diária não é sujeito ao ICMS, fica sujeito ao ISS, porque é um serviço de hotelaria. Agora, se você vai lá, se hospeda no hotel, aí o hotel fala o seguinte: não, o café da manhã está incluso na diária. Então, no café da manhã você vai consumir alimentos, mercadorias. Só que não vai ter incidência do ICMS, por quê? Aquele café está incluso no valor da diária. É só ISS. Mas vamos supor que você está à noite lá e você está trabalhando, estudando legislação tributária no hotel, e aí bate aquela fome e tu pede um hambúrguer, pede uma batata frita, você vai no frigobar, pega um refrigerante, uma Heineken para tomar, né? E aí, sobre essas mercadorias, elas vão ser cobradas à parte. Quando você for fazer o check-out do hotel, né, esses consumos aí vão ser cobrados à parte. Então, sobre essas mercadorias que não estão inclusas no valor da diária, incide o nosso ICMS, tá bom? E sobre o serviço de hospedagem, ISS. Então, nosso terceiro fato gerador. A gente tem também a importação. E quando a gente fala em importação, gente, qualquer tipo de importação. Olha só o inciso 4, ele fala, ó, a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior por pessoa física ou jurídica. Então, o cara não precisa nem ele ser contribuinte formal, habitual do imposto, ó, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. E qualquer que seja a finalidade. Então, não precisa nem ter um intuito de mercância. Ah, não, eu sou uma loja que estou importando para revender. Isso aí é óbvio, você já sabe que é fato gerador, né? O ICMS é imposto sobre o consumo, então vai incidir. Mas mesmo você aí sentado agora, está no seu computador, você pode abrir uma aba aí do Google e entrar no site lá, Compre da China, comprar um computador novo para você estudar, e você está importando uma única peça para o seu uso pessoal, mesmo assim vai incidir o ICMS, tá? Com ICMS não tem amor. Importou, chorou, paga ICMS de qualquer jeito. E a gente tem também outros tipos de entrada, ó. Entrada no Estado, decorrente de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado. Algumas mercadorias, tá, que não estão sujeitas à substituição tributária pelo convênio, elas são enquadradas aqui do Estado do Ceará no regime de pagamento antecipado. Então, quando elas entrarem, cruzarem a fronteira do Estado, o Estado do Ceará pega aquela nota de entrada, já aplica a alíquota interna, como se fosse uma antecipação do fato gerador da venda, da saída posterior, e deduz o crédito da entrada. Tá? Então, esse é o regime de pagamento antecipado. Aí, isso que ele pagou antecipado, depois ele compensa quando ele efetivamente fizer a venda dele, com a margem de lucro, pelo preço de venda que ele quiser, ele pode compensar do débito do imposto isso que ele já pagou, tá? Mas aí ocorre fato gerador na entrada do território do Estado, quando do regime de antecipação, tá, tributária. Isso é um regime estadual, aqui do Ceará. Também ocorre na entrada de serviços, mercadorias e bens destinados a contribuinte do ICMS, para ser, ó, uso, consumo ou proativo permanente. Gente, qualquer bem, numa operação interestadual, destinado a uso, consumo ou ativo permanente, ele fica sujeito ao diferencial de alíquotas, o nosso famoso DIFAL, tá? O nosso DIFAL. E o DIFAL é devido ao estado de destino da mercadoria, onde está o destinatário final. Então, quando ela entra aqui no estado do Ceará, a gente pega a base de cálculo, né, que é o valor da operação, e aplica sobre ela a diferença entre a alíquota interna do Ceará, que via de regra é 18, menos a interestadual, que pode ser 12 ou 7, né? A depender da origem. Se vier do estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 12%. Se vier do Sul e Sudeste, tirando o Espírito Santo, 7%, certo? Essa regrinha é constitucional. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, manda pra gente um e-mail, manda um direct lá no Instagram, que a gente esclarece, tá ok? E também incide na entrada de energia elétrica e petróleo, tá? E combustíveis dele derivado. O que é derivado de petróleo? É a gasolina e o óleo diesel, né?
sempre que houver uma entrada interestadual de energia elétrica e combustível derivado de petróleo destinado ao consumo final, tá? Como é que diz a legislação? Ó, quando não destinado à comercialização, tá? Isso aqui é muito importante para você. Não destinado à comercialização ou industrialização. Ou seja, se não é para revenda, se não é para industrializar, então é para consumir, certo? É para colocar lá no teu carro e circular. Então, nesse caso em que vai haver o consumo do combustível ou da energia elétrica, aí o fato gerador ocorre na entrada do estabelecimento, do estado do Ceará, tá bom? Não ocorre na saída. Saiu lá da refinaria em São Paulo com destino ao Ceará. O imposto vai caber todo ao Ceará, que é onde ocorre o consumo desses produtos aqui, dessas mercadorias, tá bom? E a letra D, que ela foi acrescentada pela emenda constitucional, né? 87 de 2015, que é a PEC do comércio eletrônico, que ela é parecida com a letra B e D, até na fonia é parecido, né? Que também incide sobre a entrada de bens e serviços destinados ao uso consumativo permanente, mas nesse caso, ó, ativo permanente não, porque é para o consumidor final não contribuinte, né? Então, hoje em dia, depois do advento da emenda constitucional 87, tanto faz se na operação interestadual o consumidor final é contribuinte ou não, tá? Vai ocorrer o DIFAL da mesma forma. O que muda aqui, depois que a gente for bater um papo sobre o DIFAL, eu falo melhor, é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto. Quando essa mercadoria é destinada, quando o destinatário aqui no Ceará, ele for contribuinte, é ele que recolhe o ICMS para o estado do Ceará. Quando o destinatário final não for contribuinte, quem recolhe esse DIFAL é o remetente lá, contribuinte que mandou essa mercadoria aqui para o Ceará. Tá ok? Mas é fato gerador a entrada dessa mercadoria destinada a uso, consumo e, no caso do contribuinte, ao ativo permanente também. Ou seja, quando não for haver uma saída posterior dessa mercadoria. Ele comprou, sendo contribuinte ou não, mas se comportando sempre como consumidor final. É o fim de linha ali, final da linha. Ali vai parar a mercadoria e vai ser utilizada por ele. Tranquilo? Vamos lá. Mais o que? Prestação de serviço de transporte. A gente já viu o nosso frete interestadual e intermunicipal por qualquer via. Então pode ser serviço de transporte rodoviário, que é o mais comum, mas pode ser o ferroviário, o aquático, submarino, aéreo, o que for. Ele fala por qualquer via, tá? E de qualquer coisa, gente. Pessoas, bens, mercadorias ou valores. Se você vai lá na rodoviária ali, em Fortaleza, pegar um ônibus para ir para Recife, é um serviço de transporte interestadual de pessoas. E incide o fato gerador da mesma forma, tá bom? Prestações onerosas, aqui ele já fala, ó, com mais clareza. Onerosa do serviço de comunicação, desde a geração até a ampliação do sinal. Então, na geração, emissão, recepção e tal, qualquer serviço de comunicação oneroso, ele é fato gerador do ICMS. Além dos serviços iniciados ou prestados no exterior. Então, aqueles serviços são feitos no exterior, são prestados lá, mas o resultado se verifica aqui no Brasil. Imagina, por exemplo, você está estudando aí, daqui a pouco, 2020 sai nosso concurso, né? Você faz a prova, gabarita a legislação tributária, e aí você está dentro da Cefaz Ceará. Trabalha um ano aí com louvor, com afinco, e aí você tira aquelas merecidas férias, certo? Quando você tira essas férias, vai para o exterior, vai viajar, vai passear. Quando você está lá em Paris, no meio da Champs-Élysées, você lembra daquele seu amigo concurseiro que não estudou igual a você, que preferia ir para a praia, né? E ainda está na labuta, lá está trabalhando, está estudando para o próximo concurso. O que você faz com ele? Você liga a cobrar, né? Liga a cobrar lá de Paris para poder dar um incentivo para ele, para não falar outra coisa, né? E aí, quando ele atende aquela ligação a cobrar, o que aconteceu? Um serviço que foi prestado no exterior, mas que o resultado se verificou aqui no Brasil, mais especificamente no Ceará. Então, esse serviço também vai ser tributado pelo ICMS, por se tratar do serviço de comunicação oneroso, tá? O destinatário desse serviço vai ser contribuinte. Ainda tem mais, quem vai pagar esse ICMS é o teu amigo aí, que ficou aqui estudando, recebendo ligação sua de gozação lá de Paris, tá bom? E pá. Então, gente, o nosso artigo 2º, né, do decreto do nosso regulamento do ICMS, traz essas hipóteses de incidência. Mais uma vez, são alguns fatos geradores
né, algumas hipóteses de tributação elencadas pelo Estado do Ceará, que dão margem à cobrança, que faz surgir a obrigação tributária, a obrigação principal e a obrigação acessória, tá? Que colocam aquele que pratica esse fato gerador no polo passivo da relação jurídica tributária, chamado de contribuinte do imposto. Então ele praticou esse fato jurídico, esse aqui que a gente viu. Esses fatos estão tipificados em lei como sendo um fato gerador do tributo, então ele gera essa obrigação, tá? E aí o camarada tem que pagar o imposto, meter a mão no bolso mesmo, e não tem muito para onde correr, tá? Essa hipótese de incidência, artigo 2º, tá? É só o elemento material, ou seja, sobre o que incide o ICMS. Depois, mais para frente, nós vamos tratar de em que momento que incide, como é que é a base de cálculo, né? Quem deve pagar, que são os outros elementos do fato gerador. Ok? Mas, como o nosso tema de hoje era isso aí, a gente está chegando próximo do horário aí também, encerramento. Então, se alguém quiser mandar alguma dúvida aí, tá tranquilo, né? Então, tem lá nos primeiros slides o nosso endereço de redes sociais, vocês ficam à vontade aí, manda pro Curso Prime. Nós estamos aqui à disposição para colocar você lá dentro da Cefaz Ceará. Tá ok, galera? Então, acho que com relação ao conteúdo, era isso aí mesmo que a gente tinha para passar para vocês. Até a próxima, nosso próximo bate-papo aí. Fique com Deus aí, bons estudos e contem com a gente aí na sua caminhada. Forte abraço.